Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Roda Iniciante. Meu nome é Welton e irei olhar com vocês informações importantes do que está acontecendo com o mercado, meus amigos. Hoje, dia de forte queda, o mercado nacional está descolado dos Estados Unidos, enquanto S&P 500 e Jão estão aqui no verdinho, chegaram a dar uma recuada, mas reagiram ao longo do dia. Olha, S&P 500, alta de 1% e Jão, por enquanto, 1,4%. Índice futuro lá dos Estados Unidos, os índices futuros, do mesmo jeito, tudo no verdinho. S&P 500, 1% de alta, Nasdaq futuro, 1,2% e Jão futuro, 1,4%. Aí, enquanto lá tá assim, meus amigos, aqui estamos no vermelho. O mercado hoje abriu e só fez cair. E Bovespa se encaminhando para fechar aqui com uma queda superior a 2%, no momento que eu tô gravando. 2,4% de queda. Índice futuro do mesmo jeito, mínima do dia e dólar para riba. Enquanto que o índice futuro está caindo 2%, o dólar está subindo 2%. Destaques de alta, de queda, desculpem, aqui nas empresas com mais liquidez. Banco do Brasil, Itaú Unibanco, setor bancário como um todo hoje recuando e FNC, o índice do setor financeiro caindo mais de 2%, 2,5% no momento. E Bradesco aqui, ó, caindo forte também, 3,2%. Então não é aqui uma ação específica que está puxando o mercado. Temos também Petrobras, num dia mais corretivo. Aqui, ó, Petrobras 3,8%, após discussões aqui envolvendo o pagamento de dividendos, se vai ser pago, se não vai ser pago, se vai ser congelado. A ação aqui não reagiu muito bem, não. E Vale, todos esses ativos que eu estou mostrando aqui são ativos com boa liquidez. Vamos ver Vale, situação da Vale. Vale, ela estava menos pior em relação aos seus pares. Continua ainda. Vale, enquanto os outros estão afundando ali mais de 2, 3%, Vale está aqui com a ligeira queda, 0,2, oscilando entre ligeira alta e ligeira baixa, meus amigos. E dos destaques de queda, uma ação específica se destacou aqui nos últimos dias. São as ações da Alpargatas. Alpargatas hoje está caindo aqui 7,5%, mas na mínima do dia chegou a bater, vamos ver aqui, 9,6%, quase 10% de queda. E no pregão anterior, a queda foi de 15,3%. E aqui, da mínima, chegou a bater mais de 17% de queda no pregão anterior. Essa queda nas ações da Alpargatas veio após a divulgação do resultado da companhia. Então vou olhar com vocês aqui informações importantes da Alpargatas. Estrutura societária. Ela é composta por duas ações, ações ordinárias e ações preferenciais. No total das ações, um dos seus principais acionistas é a Itaúsa, mesma empresa que controla, por exemplo, o Itaú Unibanco. O Free Float, 32%. Outro acionista grande é a Cambuí Alpa Holding e a Alpa Fundo de Investimentos. Detém aqui aproximadamente, deixa eu ver, quase 5% do total das ações da Alpargatas. Em relação às ações, governança corporativa que não é o forte da Alpargatas. Para o longo prazo, ficar de olho quem quer alguma coisa nessa empresa, já que suas ações não têm 100% de tag along. A empresa está listada no nível 1, não é um segmento muito bom, ela é equivalente a um segmento tradicional. Free float não, desculpe. O free float e o tag along também é invertido. As ações ordinárias, elas têm 80% de tag along, mas não tem free float. É 4% só de liquidez. Enquanto as preferenciais não tem tag along e tem quase 40% de free float. Então a liquidez das ações da Alpargatas estão nas ações 4. Aqui na 3 é muito difícil fazer alguma coisa. Só para vocês terem ideia, hoje as ações 4 estão movimentando aqui 255 milhões, enquanto que a 3 movimentaram aqui 500 mil reais. Vejo que a diferença é muito grande, né? De 250 para 500 mil. A Alpargatas é uma empresa que dá resultados recorrentes, ou seja, é uma empresa sólida? É sim, meus amigos, é sim. Quando vamos olhar aqui, ó, nos últimos anos, patrimônio líquido, que é a diferença entre os ativos e os passivos, está crescente, receita líquida está crescente, o resultado operacional também, lucro também cresceu, e é uma empresa que não tem endividamento, é uma empresa bem equilibrada. A Alpargatas é dona de marcas como, por exemplo, a Havaianas e a Dupé. A Havaianas é a mais conhecida.
A Alpargatas tem presença aqui no Brasil, é onde está sua sede, contando com 4 fábricas, uma em Monte Claros, em Minas Gerais, Santa Rita. Ô, rapaz, tem fábrica da Alpargatas aqui. Santa Rita é perto de onde eu moro. Santa Rita, na Paraíba. Não sei se está atualizado, mas sinceramente eu não conheço essa fábrica, não. Carpina, em Pernambuco, e Campina Grande, também na Paraíba, ó. E na Europa, tem escritório em vários países, contando aqui, por exemplo, como Alemanha, Itália, Portugal, França, Reino Unido e Espanha. Contando também com escritórios na Colômbia, Hong Kong e Los Angeles. Então é uma empresa com atuação internacional. Então essa queda toda, meus amigos, ela veio após a divulgação dos últimos resultados da companhia. Os resultados vieram ruins. Olha, e não podemos dizer que eles vieram bons, mas também não vieram tão ruim assim não. Mas veio mais ou menos em linha com o que o mercado já estava esperando. Porque recentemente, há alguns meses, a Alpargatas, dentro de sua estratégia de internacionalização, aumento da sua presença nos Estados Unidos, ela comprou essa companhia, ó, a Hotis, ou Hotis, eu não sei falar essa pronúncia, mas é Hotis que se escreve. Então ela comprou aqui 49,9% das ações dessa companhia. Então, essa conclusão ela foi comunicada no segundo trimestre, mas a integração da companhia teve impacto nos resultados divulgados agora. Então, dentro do que era esperado da Alpargatas, ela veio mais ou menos em linha. Mas mesmo assim, não podemos falar que foi um resultado ruim, 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 ruim. Olha, o volume de vendas no Brasil caiu 6%. E nos Estados Unidos, não, desculpe, internacional, no mais ou no menos, subiu 15%, tudo isso em comparativo com o mesmo período do ano passado. Receita líquida no Brasil, apesar das vendas terem caído, aumentou 12%. E quando pegamos aqui receitas internacionais, subiu entre 4% e 12%, a depender do que você vai estar comparando. Receita líquida, ó, com os pares, no Brasil cresceu 19%, aí no internacional vai cair entre 3% e 10%. Então vejo que o resultado internacional aqui puxou o desempenho das Havaianas para baixo, como tinha sido no último resultado. As ações da Alpargatas caíram bastante no último resultado. Só que aí, por exemplo, ó, quando nós vamos pegar aqui volumes de milhões de pares, boa parte da venda da companhia, 90% arredondando, é feita aqui no Brasil, meus amigos. A Havaianas Brasil são 63 milhões aqui contra 6 milhões lá fora. Quer dizer, era, né, no semestre passado. E agora, foi 59 milhões aqui no Brasil e 7 milhões lá fora. Continua aqui com um peso muito maior. E aqui, ó, caiu de 158 milhões para 152 no acumulado do ano. E lá fora subiu de 25 para 26. Então vejo que boa parte da receita, boa parte dos pares é gerada aqui no Brasil. Aí lá, como a receita é em dólar, acaba pesando um pouquinho mais, ó. A receita internacional da companhia corresponde a aproximadamente entre 20% e 25% do resultado da Alpargatas. Mas vejo que no mais e no menos subiu, ó. Aqui é comparativo trimestral e no comparativo semestral, semestral não, desculpe, 9 primeiros meses subindo 9%. Aqui no Brasil subindo 12%. E lá fora entre 4 e 12, desculpe, a depender do que está se comparando. E no comparativo dos 9 primeiros meses, tivemos uma queda. Mas qual é a questão, meus amigos? Lá fora, tivemos impacto aqui, por exemplo, na China, restrições da Covid-19, isso aqui já era esperado. Lá nos Estados Unidos, aqui veio uma quedinha um pouquinho mais forte, ó. Receita líquida caindo 41%. De acordo com a companhia, ela foi explicada pela queda no volume de vendas de 62%. Observaram aumento de preços no par de 55%, 53%. A queda do volume e aumento do preço por par são reflexos das mudanças nas estratégias dos canais e do modelo operacional com a Amazon. A receita dos canais apresentou crescimento na comparação, impulsionada pelo desempenho do comércio digital. Então, pelo que eu andei pesquisando aqui, esse resultado ele vem em linha com o que era esperado. Agora, num cenário de juros altos e inflação alta, não é um resultado assim
tão mal não. Aí a grande pergunta que fica é o seguinte, ó. Será que vale a pena investir na Alpargatas? Se você olhar o desempenho dos últimos 12 meses, você fala assim, pode pensar, nossa, já caiu demais, 56%, uma empresa sólida, uma empresa que gera lucros recorrentes. Só que aí eu chamo a atenção que ela é uma empresa do setor de varejo. Varejo, ele apresenta empresas com PL alto, 27 vezes, dividend yield muito fraco. Aqui não é uma ação para você pensar em dividendos. E um P sobre VP de 2. Então o varejo ele vai ter essa característica, PL alto. Para longo prazo, na minha opinião, tem muitas opções melhores fora do setor de varejo, fora do setor de varejo, com o PL muito mais interessante, P sobre VP muito mais atraente. Aí quando vamos olhar aqui, ó, os números da Alpargatas, ó, patrimônio líquido, 5 bilhões e 700 milhões. Dívida bruta, ela tem mais dinheiro em caixa do que em dívida. E um valor de mercado de mais de 11 bilhões de reais. Isso aqui, na minha opinião, ajuda a entender a única estratégia possível no momento para Alpargatas, a meu ver. Por quê? É uma empresa sólida? É. Dá bons resultados? Dá. Mas o contexto macroeconômico não está ajudando. Então, na minha opinião, qual a única coisa que dá para fazer em Alpargatas, mesmo assim, é a 4? Entrar com a mão leve, porque essa região de preço é uma região muito importante. Zona dos R$17, já se segurou aqui pelo menos desde maio está se segurando. Só que tem aquela, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, se eu fosse entrar aqui acreditando pelo menos numa visitada aqui, ó, na zona dos R$24, que é a região aqui que o preço está batendo também desde maio e não está conseguindo romper, eu entraria com uma mão bem pequena. O que é uma mão bem pequena? Cara, vai depender. Pode ser 10 ações, pode ser 20 ações. E eu deixaria para comprar outras ações nas zonas de preços mais importantes lá para baixo. A primeira tá lá na região dos R$15. Eu poderia montar uma outra posição, mais 20 ações, mais 10, mais 10 ações, se ele fosse ali na região dos 11, por exemplo. Por quê? Porque você iria comprando em regiões onde a queda já tivesse esticada, contando que o preço fizesse isso, ó, um respiro. E nessa respirada, você pudesse sair no lucro. Pensando, claro, numa montagem de posição, carregando num prazo não muito longo. Outra estratégia que dá para entrar aqui também, sei lá, 20 papéis, uma mão pequena também, e pegar aqui 5%, pronto, sai, fecha, vai-se embora, vai buscar outra empresa. Dá para fazer muita coisa. Agora, tem que ter noção que quem está dominando a bagaça aqui são os vendedores. A ação está em tendência de queda em todos os tempos gráficos. Então, aqui na mentalidade, se eu fosse fazer alguma coisa, eu iria na expectativa de montagem de posição. E se desse, por exemplo, algo mais ou menos assim, eu sairia logo. Por quê? Pode fazer isso aqui? Pode, mas eu não sei o que vai acontecer. O papel aqui atualmente está com um risco muito elevado. Aqui tem que usar a sabedoria e saber de antemão já o que você vai fazer aí para não meter os pés pelas mãos.